Olá, tudo bem com vocês? Terceiro dia, hein, gente? Pois é. Hoje é o dia que eu tenho que entregar pelo menos mais duas ferramentas para vocês, das 7 ferramentas que eu prometi nessas aulas abertas. Dentro da mentoria do projeto História de Sonhos, nós usamos 13 ferramentas para que o aluno possa se desenvolver. Nós já falamos bastante sobre sucesso, falamos sobre data, falamos sobre ter um diário de bordo na primeira aula. Nessa segunda aula, nós falamos, de ontem, né? Nós falamos sobre inteligência emocional e a última ferramenta de ontem que foi aprender por observação. Essa ferramenta específica gerou muito burburinho aí de ontem para hoje, né? Aprender por observação, o quanto que é importante, o quanto que faz parte do nosso dia a dia, essa questão de aprender por observação. Eu dei vários exemplos ontem. Quem está chegando agora, dá uma olhadinha no que a gente conversou para ficar mais claro o que nós vamos falar hoje, tá? Então, se você quiser, inclusive, eu aconselho que faça isso, vá primeiro no aula 1, depois no aula 2, para depois assistir esse, porque as coisas vão fazer ordem, porque vão entrar na sequência para você. E amanhã, especialmente amanhã, eu vou ensinar como colocar em prática tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, não perca tempo. Se você participou da primeira, da segunda e da terceira aula que é hoje, volte amanhã também, porque você vai ter a prática e o principal de tudo isso. Você vai ter amanhã a prática do que a gente vai aprender e no final nós vamos entregar para você o livro Depressão, Verdades e Mentiras, é o terceiro volume, é o terceiro livro do História de Sonhos, o segundo da série Sentimentos, que nós estamos disponibilizando para os nossos alunos amanhã de forma gratuita. Ele nem está ainda em comercialização, mas é a nossa forma de agradecer e incentivar vocês por estarem com a gente nesses 4 dias de aula ao vivo. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre 3 ferramentas. Aprender a ouvir, qual é o seu diferencial e o porquê voltar amanhã. É isso mesmo. Isso são ferramentas? São. Conforme eu vou explicar, vocês vão perceber. Chama geral, vai, pega, enquanto você pega papel e caneta, eu vou falar umas outras coisas aqui, umas informações que eu vou dar, mas pega papel e caneta, chama seus amigos, compartilha com quem precisa ouvir o nosso ensinamento. Se está fazendo sentido para você, mande para outras pessoas. É extremamente importante você compartilhar com outras pessoas, porque o nosso objetivo aqui é produzir um conteúdo de transformação e valor para o maior número de pessoas possíveis e de forma gratuita. Se você quer descobrir as 13 ferramentas do História de Sonhos, é na nossa mentoria Como Construir um Sonho. Mas isso eu conto para vocês depois, não é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo principal é que você possa aproveitar ao máximo mesmo, tudo que eu posso oferecer, os meus 7 anos de estudo compilados nessa mentoria, onde foi inserida essas 13 ferramentas, 7 eu vou entregar para vocês aqui de forma gratuita, para que vocês possam promover em vocês o desenvolvimento e o empreender dos sonhos. Deu tempo? Pegou papel e caneta? Já pegou? Acho que vocês estão me enrolando, hein? Demorando demais. Comenta aqui quem já está com papel e caneta para eu saber. O pessoal da plataforma que está me assistindo em cópia. Vocês já vêm preparados, né? Vocês já sabem como funciona. Vocês já sabem como funciona mesmo, eu estou ciente disso. Quem está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Ana Causo, sou professora de História de Sonhos, mentora do projeto PHS e estou hoje entregando para vocês as 2 últimas ferramentas, as 3 últimas ferramentas das quais vão proporcionar para vocês durante todo esse webinar desenvolvimento pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre aprender a ouvir. Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Sabe? Não sabe? A gente vai aprender aqui e agora. É hoje, não vai ser amanhã não. Porque às vezes o amanhã não chega, como eu já expliquei isso para vocês. Vai ser o melhor dentro do dia que nós estamos. Acordar de manhã e sermos a nossa melhor versão sempre. Fazer o que é bom e o que é melhor hoje, dentro das condições que a gente tem, até que a gente tenha condições de fazer coisas melhores, criar oportunidades, né? Ouvir é um processo mecânico e ele faz parte da nossa audição.
Nós ouvimos zilhões de barulhos todos os dias, alguns para aprender, outros para nos desenvolver, outros com toda atenção, porque nós queríamos mesmo ter atenção naquilo. Por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês, vocês devem estar ouvindo os barulhos da externa, né? Como a aula é em tempo real, não tem como eu cortar para vocês os barulhos que acontecem aqui. É diferente de uma aula editada, que a gente pode trabalhar o som, melhorar e tal. Então, o foco é me ouvir. A minha voz está num tom que você consegue prestar mais atenção e você focou em me ouvir. Por isso é o central. Mas tem vários outros barulhos acontecendo à nossa volta. Por exemplo, nós vamos ter barulhos das externas, das outras pessoas que estão em volta aqui comigo, barulho dos equipamentos que estão ligados. Você vai ver que uma hora ou outra pode ser que tenha uma buzina, pode ser que um cachorro late, pode ser, sei lá, que vocês escutem a minha geladeira, de tempos em tempos o timer dela, o barulho é mais alto. Várias coisas podem acontecer no meio desse webinar que são também produzidos de som. Sem contar na sua casa. Enquanto você está me ouvindo, e esse é o processo mecânico, né, a audição era programada para isso, alguém está andando do seu lado, você está escutando o arrastar dos passos, alguém foi no banheiro e deu uma descarga, você escutou, mas você não prestou tanta atenção. Um passarinho está cantando, pode ser que alguém chegue e estacione um carro dentro da sua garagem, né? Mas você não está focado nisso. Aonde está seu foco? Seu foco está em me ouvir. Por isso, esse processo mecânico é normal para mim, para você. Está na rua. Tem o carro, tem a buzina, tem a fechada, tem o freio, tem o trânsito, tem o pedestre. Enfim, um zilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente está falando alguma coisa que precisa ser focado. Isso é o processo do ouvir, tá? Vou colocar aqui você na bateria, senão você vai morrer no meio do caminho, né? Telefone. E já escutar, não. Escutar é outro processo. É para mim parar? Já escutar, não. Escutar é um outro procedimento. Escutar envolve em compreender, em tentar sentir, tentar se pôr no lugar. Precisa de ser um processo também de empatia. Você quer refletir sobre o que a pessoa está falando. Você quer refletir sobre o que a pessoa está falando. Você busca outros pensamentos do que a pessoa está falando. Você busca ideias de referências. Então, o processo de ouvir e escutar é totalmente diferente. Para quem foi meu aluno do curso de comunicação, eu falo exatamente isso. Você pode falar o que você quiser e o outro só entender aquilo que ele quer. Porque para que o outro entenda, ele precisa querer ouvir ou escutar. Responde aqui embaixo. Vamos ver se vocês estão antenados. Ouvir ou escutar? Quem está respondendo? Deixa eu ver. Escutar. Exatamente. O outro só vai produzir uma confirmação. Eu estou com uma falha aqui no meu cabelo, né? Pouco cabelo, vocês estão achando aí? Então você precisa escutar. Essa é a resposta certa. Escutar. Se você aprender a começar a escutar as coisas e as pessoas, tudo modifica. Por exemplo, para quem foi meu aluno do curso de comunicação, já aprendeu isso. O processo de escutar envolve, inclusive, você aprender a se escutar, porque o seu corpo dá sinais ao tempo todo. Vamos imaginar que eu esteja falando uma coisa que eu não concorde. Sei lá, por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim. Tem um exemplo óbvio. Olhem para mim, por favor. Foquem na minha fisionomia e no meu corpo, porque vocês vão conseguir ver as microexpressões. Toda criança merece apanhar. Pois é, a não concordância está clara. Se você depois voltar a esse vídeo, se quiser volte agora, você vai ver, a minha boca mostra a minha insatisfação com o que eu falei. E isso é aprender a escutar. É não ouvir somente o som que a voz do outro produz, mas é tentar criar o entendimento, se pôr no lugar. Observar as microexpressões das pessoas faz toda a diferença.
Porque o corpo não mente, a fala sim. A fala você pode dizer o que você quiser. Eu tinha um amigo, inclusive perdi agora nessa época de pandemia, infelizmente, e eu gostava muito de uma definição que ele dizia assim, na verdade, você pode falar o que você quiser, só que o seu corpo vai te desmentir se for uma mentira. E é verdade. Sabe por que que isso acontece? Porque nós humanos temos o hábito de observar o comportamento das outras pessoas. A gente fica vendo os sinais físicos que ela emite. Então, que o corpo dela manifesta. E aí, às vezes, a gente se prende só na comunicação verbal, mas nós temos que entender que isso acontece com uma certa frequência, é muito comum, na verdade, mais comum do que a gente imagina, o nosso corpo falar. Quando eu digo para vocês que vocês têm que aprender a se escutar, é inclusive dessa forma. O corpo da gente, ele vai dando sinais o tempo todo. Ele vai dando sinais sobre os comportamentos que nós temos errado, ele vai dando sinais sobre os nossos problemas de saúde, ele vai dando sinais de que a gente está descontente. O corpo não engana. A voz, o pensamento que produz a palavra pode até manifestar uma coisa diferente do que o corpo está expressando. Uma pessoa que está contando mentira, por exemplo, ela vai ter expressões que o corpo dela vai manifestar da verdade, do que ela realmente queria produzir. Mas a fala pode ser uma mentira. Então é nesse sentido que eu preciso que a gente fique atento, sabe? Que a gente passe a se observar cada vez mais, cada vez melhor, os sinais que os nossos corpos emitem, essas mensagens que falam mais do que a voz, sabe? E os nossos comportamentos, eles são grandes comunicadores também. Então, de uma forma geral, quando a gente passa a ficar mais apático, quando a gente passa a se isolar, por exemplo, são sinais do que o nosso corpo está dando e que nós estamos manifestando de forma no comportamento e que vai produzir uma comunicação que é a chamada comunicação não verbal. É importante a gente aprender sobre isso, porque a linguagem corporal nada mais é do que um conjunto de todas as expressões que o corpo pode produzir, tá? É basicamente a nossa comunicação mais expressiva. Normalmente os maiores gestos são microfaciais, estão no rosto, na postura e no resto do corpo também, mas os principais estão no rosto e na postura. Esses são os principais. E quem, por exemplo, resolve começar a aprender sobre isso, aprende a escutar melhor a si e ao outro. Observar os gestos que o outro faz quando está falando é extremamente importante. Primeiro, porque você reafirma o que a pessoa está falando. Segundo, porque você dedica uma atenção para isso. Terceiro, que você passa a ter um entendimento melhor quando ela está dizendo uma coisa, mas pensando ou manifestando outro sentimento. Trata de um princípio de comunicação eu acho que é o principal princípio para as comunicações interpessoais. Sabe, uma vez que você se torna uma pessoa que entende de comunicação e que aprende a se escutar melhor e também escutar o outro, você tem aí seus relacionamentos interpessoais assim em outro nível, em outra esfera. A maioria dos especialistas de comportamento, por exemplo, eles vão dizer que 65% de toda a nossa comunicação é feita por gestos. Eu principalmente, né? Quando eles gravam com esse fundo artificial, depende do quanto eu me mexo, some uma parte do corpo. Eu não sei se vocês conseguem ver isso agora aí. Espero que estejam vendo. Eu particularmente prefiro os fundos comuns, né? Para não acontecer isso, porque eu sou muito expansiva. Então gravar com fundo artificial para mim limita o meu espaço, meu corpo está falando o tempo todo, tanto que várias vezes vocês veem aí fugir um pedaço de mim. Esses dias alguém perguntou, Ana, você virou um fantasma na sua aula? Não, eu não virei um fantasma, é exatamente por conta desse efeito holográfico que um fundo artificial fica mais bonito para vocês, né? No cenário, para vocês me assistirem mais confortável, mais bonito mesmo, né? E segundo, que para o pessoal da edição significa que eles estão tendo mais capricho, mais talento, esse tipo de coisa. Voltando para a linguagem.
A ciência que estuda, né, que interpreta as microexpressões é a neurociência, elas que vão explicar isso. Como que nós podemos perceber, então, uma linguagem corporal, onde tem o peso na comunicação que nós estabelecemos com as outras pessoas e podemos usar isso, inclusive, para influenciar de forma positiva ou até mesmo de forma negativa as nossas relações? Quando você começa a se observar, né? Nós estamos emitindo sinais o tempo todo, a maneira com que pensamos, com que olhamos, com que falamos, e nós estamos aí, além de estar o tempo todo fazendo isso, o outro pode perceber. Uma microexpressão minha que é muito fácil de vocês identificarem é quando eu quero lembrar de alguma coisa. Eu estou olhando para cima. Vocês podem ver que em vários momentos, não tem como eu mudar isso no vídeo, os meninos aqui ficam, Ana, você olhou para cima. Não. Os meninos até me corrigem muito aqui, o pessoal da edição, que eles falam, Ana, você olhou para cima. Não, eu estava lembrando que eu ia falar, porque eu não falo com o script. Eu tenho ali um mapa mental para começar a aula, né, um esboço, e todo o restante é conhecimento que eu vou jogando para vocês, que eu vou colocando, tanto que eu não sei repetir a aula, nunca soube, na verdade. Eu acho que mesmo quando eu era professora do estado, que o currículo é o mesmo, só muda o ano, né, e os alunos, eu não conseguia dar a mesma aula duas vezes, da mesma forma duas vezes, mas nunca. Tanto que o aluno que assistia a minha aula numa sala e assistia a mesma aula do conteúdo na outra, aprendiam coisas diferentes, porque eu sou uma professora de memória. Então, tudo que eu vou lembrando que eu acho que é importante, que cabe na fala, e direciono minha fala muito para que o aluno, de acordo com a dúvida do aluno, eu gosto dessa interação. E o pessoal da mentoria até fala que às vezes eu dou uns exemplos muito malucos devido ao que eles me jogam de informação. E é verdade. É verdade. A prática vem disso. Da gente ter aí toda hora um desafio diferente. É assim, inclusive, que eu exercito a minha memória. O meu grande desafio é responder perguntas. Porque se eu não sei, eu tenho que buscar uma informação nova para poder chegar naquela solução junto com o aluno. Não tenho essa preguiça. Então, a comunicação ela é extremamente importante por conta disso. E saber se ouvir faz toda a diferença. A minha pergunta para vocês, um desafio que eu tenho para propor é: você sabe se ouvir? Eu aprendi um exercício agora com a Alessandra que é muito bacana, até coloquei ele na mentoria desse ano, no desafio desse ano, que é, escreve aí na sua folha, no seu bloco de notas, qual é a sua música preferida? A minha música preferida é a música tal. Ok. E aí, nessa música, inclusive a minha a minha atual preferida, eu acho que é porque eu acabei escrevendo sobre ela no livro Depressão, é uma música chamada... Ela tem o nome de Socorro, é uma música do Arnaldo Antunes. Eu acho que ela está sendo a minha atual preferida porque eu me lembrei dela bem recente agora com as coisas que eu escrevi no livro Depressão. E então, por exemplo, eu fiz um exercício com ela semana retrasada, porque eu gosto das músicas na orquestra, eu acho que fica mais bonito, são vários instrumentos. E eu ouvi ela uma semana, a mesma música. Cada vez que eu parei para ouvir essa música, eu foquei em ouvir um único instrumento dentro do contexto todo. Pensa, numa orquestra são vários, né? Até eu não conto isso no livro, mas eu deixo lá um QR Code para vocês ouvirem a música do jeito que eu ouço, a que eu gosto de ouvir. Acho que ela é fantástica. Deus, obrigada. Arnaldo Antunes, obrigada. Puxa vida, como você estava inspirado. Deus abençoa ricamente o seu poder de escrever aquela letra. E aí, para você ter uma ideia, eu gastei 10 dias para ouvir todos os instrumentos, mas focar em um por vez. E é muito interessante com todos os outros instrumentos ali, você tentar observar um único instrumento, até que você consiga identificar ele do começo ao fim da música. Isso é um ótimo exercício para que você aprenda, inclusive, a se ouvir. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, quando ela está na crise de ansiedade, ela muda a respiração. E é um som, você consegue perceber pelo som. Ela muda o batimento cardíaco, você consegue perceber pelo som. Ela muda a temperatura do corpo e você consegue perceber no sentido, né? Você põe a toca, você consegue a mudança de temperatura. Até isso acontecer, todo o seu corpo mudou. Quando você muda de temperatura, todos os outros órgãos estão mudando o jeito de funcionar também. E tudo produz som.
O vento produz som, o pensamento, o pensamento produz som, a luz produz som, tudo emite ondas. E tudo que emite ondas tem um som. Às vezes numa altitude que você, um volume que você consegue perceber e às vezes num volume que você não percebe. Porque você já faz um exercício muito simples, que é chegar em casa se você tem animais. Se você tem cachorro, por exemplo, e você está chegando em casa, está lá na esquina, seu cachorro já identificou o teu cheiro e o teu som. Ele reconhece o som do seu veículo. Tudo isso é simples. A natureza ela ensina a gente de todas as formas. Ela é perfeita nisso. Tá? Vou contar para eles então. Combinado. Ó, eles estão me avisando aqui que em vários momentos desse vídeo hoje vai aparecer um QR Code do livro Ansiedade. Nesse QR Code, aqueles que quiserem adquirir o livro Ansiedade, vai mirar lá pro QR Code e vai poder adquirir o livro com 20% de desconto, tá? Eles estão me informando isso, que é mais um presente que eles estão preparando para vocês aí nesse webinar. Então, quem tiver interesse, eu não sei quanto que tá o livro lá na loja. R$29,90? Tá. Então, você tem 20% de desconto na compra do livro Ansiedade. Vocês perguntaram ontem como é que faz. No Instagram do História de Sonhos tem o Linktree, caso você queira comprar depois em algum outro momento ou conhecer os outros produtos. E no QR Code que eles vão colocar aqui já é com o cupom de desconto de 20%. Quem quiser aproveitar, essa é a hora. Até aqui, vocês têm dúvida? Pessoal da mentoria, é muito amplo, né? Ó, a Mayara está perguntando para mim assim, Ana, quais são os nossos sinais que você pode contar? É muito amplo. Tanto que no curso de comunicação são 4h30 só falando sobre as microexpressões, as nossas formas de comunicação, a comunicação não verbal. Então vale a pena você buscar informações sobre esse curso e ir lá se informar, fazer muita informação mesmo. Mas desde o sentar, né? Desde o sentar até a forma com que você fala com as pessoas, põe a mão para falar, tudo isso são microexpressões. Se você quer chamar a atenção, vocês sabem que eu seguro a caneta porque é a ausência dos giz, né? Eu gosto de estar sempre com os giz na mão para poder falar, e quando eu vou tendo ideias eu vou fazendo mapa mental lá na lousa, quando é aula física, quando é aula, quando era palestra eu tinha o Felipe Chart, como diz meu amigo Marquinho, eu tinha o Flip Chart para poder escrever, ou o telão para apontar uma imagem ou outra. Aqui, quando eu estou gravando para vocês, ou quando eu estou no ao vivo, como agora, eu não tenho acesso às imagens, eu só consigo ver a minha imagem. E na verdade eu prefiro ver, eu sei que eu estou aparecendo para vocês, mas eu prefiro ver as telas. A tela da mentoria eu vejo aqui em cima, a tela do pessoal da plataforma eu vejo aqui, e para onde eu estou falando, para que vocês do ao vivo possam ver aí nas redes sociais, é aqui. É por isso que eu olho tanto para cá, né, que é o pessoal da mentoria, para cá, que é o pessoal da plataforma, que é onde tem todos os cursos, o clube de assinatura, tal, como construir seus sonhos, quem é você, o curso de comunicação. Então o pessoal da plataforma fica aqui. E aqui é onde vocês que estão me assistindo ao vivo, ou que vai ver um vídeo depois no YouTube, ou lá no Instagram, não sei o que, quando a gente grava para vocês, é aqui. Por isso que eu fico toda perdida aqui, né? Em vários momentos eu tô olhando para tudo quanto é lado. Dúvidas? A hora é agora. Já deixou o curtir aí no vídeo? Tem que deixar, gente. O curtir que vai trazer pessoas diferentes que precisam ouvir o que vocês estão aprendendo, tá? E que precisa saber do que a gente está falando aqui. Aprender com a gente, hein? Não pode ser egoísta no aprender. Você aprendeu uma coisa, ensina, multiplica, transborda na vida do outro. As perguntas são relacionadas a mais gestos, né? Vocês querem saber mais gestos. Então, se a gente chegar aí, qual o público mínimo para a plataforma que vocês querem que chegue? Se chegar no mínimo da plataforma, alguém chuta um número aí para ver se está certo. Lá na plataforma eu estou com mais de 400. Mais de 400 alunos agora. Se chegar em que número que eu posso... Aí eu dou mais microsinais para vocês no final. Se chegar a 600, combinado. Vamos ver se chega a 600. Então, se chegar, a gente dá... Eu no final, daí só fica mesmo quem quer. E eu falo mais sobre isso. Tá? Combinadíssimo?
Quem está por aqui, dá o curtir ou chama o povo, chama geral para vir aprender. Vamos trocar informação, tá? Eu vou dar um tira-gosto para vocês, tá? O pessoal da mentoria lá já está com 437, já está crescendo. Estão chamando o povo que não está aqui, né? Isso mesmo, vai lá chamar esse povo que está dormindo. Sexta-feira o povo quer gandaiar e não pode. Nós estamos mantendo isolamento social, mesmo com as liberdades que a gente tem. Vamos falar o seguinte: mexer as mãos ou os pés. Eu vou contar essa para vocês. O que significa? Mexer demais as mãos ou os pés, balançar os pés, ou realizar algum tipo de som, por exemplo, com os dedos, né? Tipo estralar os dedos, né? Isso aqui é realizar som com as mãos. É indício de agitação, nervosismo, estresse, ansiedade. São indícios, tá? Indícios, eles são indicativos. Mão na cintura, né? Colocou a mão lá na cintura, fez aquela pose que a Valentina gosta de fazer, que ela gosta de fazer, porque é um comportamento de impaciência. Agora, por exemplo, ela está levantando a mão, porque ela quer falar comigo. Fala, minha filha, o que você precisa? Sim. Olha, já chegamos a 500 lá na plataforma. Então, por isso eu vou dar mais um, tá? Coçar a cabeça, né? Você tá lá e coça a cabeça. Coçar a cabeça. Ô, Valentina, faz em silêncio. Já chegamos em 500 lá na plataforma, então eu vou fazer mais um sinal para vocês. Coçar a cabeça, né? Você tá lá, de repente, conversando e... coçou a cabeça. Tá bom, coçar a cabeça é um comportamento bem comum, muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas nem percebem que faz e ele demonstra uma dúvida, uma indecisão, uma incerteza, uma inquietação, de repente uma confusão ou uma desordem para poder fazer uma resposta. O Matheus está me perguntando aqui da plataforma, Ana, mão na cintura não pode ser agressividade? Sim, Matheus, já falei isso para vocês aí na mentoria, estou repetindo. Não é só de impaciência, é de agressividade, necessidade de receber atenção imediata, tá? Então, para tratar alguém com um assunto específico, você vê que alguém pôs a mão na cintura, a pessoa quer atenção naquele momento, ela precisa de atenção naquele momento. Que por eu conhecer minha filha, eu sei que é só uma questão de impaciência, não é agressividade nem necessidade de atenção, é de impaciência. E aí eu vou dar mais detalhes para vocês lá no finalzinho, eu volto com mais informação, eu prometo, tá? Bom, a segunda ferramenta de hoje é como descobrir o seu diferencial. Primeiro de tudo, você deve fazer uma coisa que ninguém mais faz e todo mundo elogia, né? Vamos pensar, você cozinha muito bem, todo mundo elogia. Você consegue falar em público, todo mundo elogia. Você lê muito rápido os livros, o material, todo mundo elogia. Você faz uma organização muito legal no seu quarto, tanto de higiene quanto de disposição de objeto, todo mundo elogia. Então é um ponto forte que você tem que reconhecer em você. Pare e pensa agora, o que você faz que todo mundo elogia? Você cozinha, você desenha, você pinta, você é bom com crianças, você é bom para ouvir seus amigos, seu abraço é gostoso. Existe alguma coisa que você faz que todo mundo elogia? Não sei o que é, quem sabe disso é você, porque é você que recebe os elogios. Agora que você já anotou aí qual é o seu diferencial, no seu ponto forte, descubra também o seu ponto fraco, o que você não gosta de fazer. Por exemplo, eu lavo uma dúzia de roupa, 10 dúzias de roupa, mas eu detesto passar. Isso eu, Ana, detesto passar roupa. Esse é meu ponto fraco. Quer me deixar com raiva e me falar, passa essa roupa. Passo roupa, sim. Sei passar, sim. Mas gosto? Não, não gosto. Esse é meu ponto fraco. Então, todo mundo é feito de ponto forte e ponto fraco. É um jeito da gente descobrir o nosso diferencial. O que você faz bem, que todo mundo elogia, às vezes não é assim exatamente o que você quer, mas é uma válvula de escape para você. Por exemplo, você cozinha bem, tá? Todo mundo elogia, mas você não quer ser cozinheiro profissional, nutricionista, trabalhar com alimentos, nada disso. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Nada é nada mesmo.
Qual é o grande problema? O grande problema é você não se valorizar. Numa situação de emergência, o fato de você saber cozinhar pode ser a salvação da pátria, a solução dos seus problemas. Eu já contei isso para vocês. Para quem não assistiu minha live com a Josi da Chocolate, vai lá no Instagram ou aqui no YouTube tem e assista. Assista. Nós duas falando que para pagar a nossa faculdade a gente vendia trufa. Cada uma a seu modo. Eu comprava para revender. Porque eu tenho a habilidade de falar com as pessoas. Não tenho vergonha de fazer qualquer tipo de trabalho. E ela fazia porque ela é ótima nisso. E todo mundo comprava e voltava e comprava de novo, porque realmente ela tem o dom, o talento para isso. Então cada um vai usar a sua melhor habilidade. A minha é a fala. Eu falo usando qualquer jeito do português em qualquer público que precise. Se eu precisar falar num público mais intelectuado, é um outro português que eu uso. Se eu precisar falar com jovens e adolescentes, é a linguagem deles que eu vou usar. Se eu precisar falar com um público mais adulto, de mais idade, é o português deles que eu vou usar. Se eu precisar falar com os pequenos e com as crianças, é outra forma de falar. Então, assim, eu tenho essa habilidade, é meu e é nato. Eu fui melhorando essa habilidade, adquirindo, né, recursos para poder aprender a falar isso. Mas é meu, sempre falei em público, nunca tive problema nenhum com isso. Nas outras profissões que eu já tive antes de ser professora, e olha que eu tive 5 profissões diferentes para ser professora, em todas elas eu pude usar tranquilamente a minha comunicação, a minha fala. Virei palestrante, cheguei a dar palestra para 1.300 pessoas numa única vez. Que bom, consigo. Hoje, quando eu abro uma aula no Meet, por exemplo, o mínimo de aluno que a gente tem ali é 80. É um ponto forte, mas meu ponto fraco é não me dê roupa para passar. E esse é o meu diferencial. Eu acho que eu me tornei, inclusive, uma melhor professora por saber falar e aprender a falar todos os dias. Porque isso envolve escutar bem. Olha lá a primeira ferramenta de hoje, né? Escutar. E eu aprendo a me escutar o tempo todo. Aprendo a escutar o meu aluno o tempo todo. O tempo todo. Com isso, eu tenho aí uma habilidade muito grande na fala. Esse é o meu diferencial. Qual é o seu? Anota aí. Seu diferencial pode ser: eu me dou bem com animais, eu cuido bem. Eu tenho uma aluna que durante um período, para ela poder pagar um curso, eu acho que ela queria fazer cabeleireiro, não me lembro, estética, eu não me lembro qual era o curso agora que ela queria, mas era na área da beleza. Eu acho que era cabeleireiro mesmo, tratamento capilar. Ah, bom, eu quero lembrar, mas eu não vou conseguir. Eu, quando quero muito lembrar o nome de um aluno ou o que ele me disse que era importante, eu não consigo na hora, só depois. Ela passou um tempão sendo babá de cachorro. O que é isso? Todo final de tarde ou na parte da manhã, ela tinha os clientes dela fixo. Ela passava, pegava o cachorro e dava o passeio com o cachorro. Aí precisava de um banho, ela dava o banho no cachorro. Isso para pessoas que não podiam mandar para o pet shopping para poder fazer a tosa. E aí, quando ela começou a fazer isso, o pessoal viu que era com o intuito de estudar. Algumas pessoas que levavam para o pet shopping deixavam o animal de estimação com ela, porque sabia que ela ia ter carinho, porque ela tinha habilidade, ela tem habilidade para lidar com animais, e sabia que isso estava que isso estava impulsionando ela a realizar um sonho. Hoje o cabelo dela é lindíssimo, ela corta cabelo de Deus, todo mundo na cidade que ela trabalha. E olha que eu lembrar o nome dela, eu vou falar, porque eu quero que vocês vão lá conhecer o salão dela. 3 anos entre estudar, se profissionalizar, empreender no seu próprio sonho. E adivinha, ela ainda às vezes cuida de animais, especialmente aqueles que o dono só confia nela para isso. Ela ainda tem a prática de fazer isso, gratidão, e ela fazia isso também por paixão. Porque foi dali que saiu todo o começo dela. Foi dali que ela realizou o sonho. E você, está disposto a fazer o que para realizar o seu sonho? Estou te fazendo uma pergunta. É simples. Você está disposto a fazer o que para realizar o seu sonho?
As pessoas desistem e desistem muito fácil. Lembra no primeiro dia que eu mostrei para vocês a escada, que é onde ensina o processo de como funcionam as coisas no nosso cérebro? A gente está lá sempre no início, né? Na pré-concepção, depois na concepção, na contemplação, né? Na pré-contemplação, depois na contemplação, depois que a gente começa o planejamento e aí a gente cria a ação para depois a gente ver o resultado. Pois é, tem gente que está no processo da ação já e desiste, porque levou um tempo. Isso me irrita profundamente, porque às vezes era mais um ano, 6 meses, um mês, um dia, mas uma hora que a pessoa insistisse, que ela tivesse fé nela mesma. Mas como você não conhece o seu diferencial, você não sabe resolver essa parada. É bem assim que funciona. Então, hoje nós falamos a última das ferramentas e eu estou mostrando para vocês todas elas aqui para que vocês possam se recordar. A gente começou por a definição de sucesso, depois nós fomos para a data e aí por último, no primeiro dia, diário de bordo. Ontem nós falamos sobre inteligência emocional e sobre aprender por observância. E hoje, não menos importante, a gente falou sobre aprender a se ouvir e qual é o seu diferencial. Por que a gente falou essas 7? Nós tivemos aí um bônus, né? De que vocês amanhã, quando voltar, vão me ver fazendo um mapa mental sobre essas aulas, um resumo, para que vocês... Vou fazer à mão, que é para provar, vou mostrar um mapa mental profissional que o Fabiano faz. Vou fazer o meu à mão, enquanto a gente estiver falando, para que vocês possam ver o que eu estou falando também. E vou mostrar para vocês como praticar todos os 7 ferramentas, como que a gente pode colocar elas, se a gente usar essas 7, como que a gente funcionaria para poder realizar o nosso sonho. É exatamente isso que nós vamos fazer amanhã. E amanhã é às 16 horas. Hoje eu peço desculpas para vocês pelo meu atraso. Amanhã será às 16 horas, tá? Então nós vamos ensinar vocês a usar as 7 ferramentas à sua disposição. Por isso, já chegue com o seu diário de bordo. Já chegue com as suas anotações. Hoje a aula é mais curta para mostrar para vocês que um conteúdo não é a extensão que se aplica, é a prática que se utiliza. Uma das metodologias que eu incorporei nos Tradições nos últimos tempos, nos últimos 4 anos, foi a técnica de andragogia, que é ensinar no menor tempo possível para o aluno. E funciona. As 2 coisas que eu ensinei para vocês hoje aqui, usando a técnica da andragogia, as 2 ferramentas, né, o aprender a se ouvir e qual é o seu diferencial, dentro da mentoria, são aulas de duração para mais de 10 horas, cada uma delas. Divididas, lógico, mas se somar cada módulo desse, dá mais de 10 horas de estudo. Então, eu fiz em questão do que? Sei lá, topou a 1 hora com vocês aqui. Combinado? Eu espero vocês. A Elisandra está pedindo para mostrar mais uma vez o QR Code. Vou mostrar aqui para vocês. Pode colocar aí para eles. Quem adquiriu o livro Ansiedade na live de hoje, usando esse QR Code, vai ter lá o desconto de 20%. É mais um presente que as Tradições está dando para vocês. Todas essas aulas é de conteúdo gratuito. A ideia é que quando você vir aqui amanhã e aprender como usar na prática essas 7 ferramentas que eu já apresentei, que eu vou ensinar amanhã, é aula prática, vai ter que pôr a mão na massa junto comigo, às 4 horas da tarde, tá? Você possa planejar sozinho, construir o seu planejamento de sonhos. Lá na mentoria a gente faz isso acompanhado, mas com essas 7 ferramentas principais você consegue também fazer por conta própria, tá ok? Eu estou muito feliz, gente, de poder estar com vocês em aula aberta e eu espero vocês aqui amanhã, vou me dedicar a isso. Um grande beijo, até lá!